Bom, gente, dando fim, então, às aulas sobre o Emile Durkheim, nessa semana o tema de estudo será sobre a divisão social do trabalho, tá? Então a gente tem que pensar aqui uma obra do Durkheim, né, de nome Da Divisão do Trabalho Social, escrito em 1893, onde ele vai tentar explicar. Então, o objeto do livro dele, da pesquisa que ele faz, é tentar explicar por que que os indivíduos não se soltam da sociedade. Qual é o princípio que integra os indivíduos na sociedade? A gente já viu aqui, e eu vou retomar para ficar mais claro, que existem duas formas de solidariedade. Então, duas formas de vincular os indivíduos na sociedade: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica seria típica das sociedades pré-capitalistas, sociedades onde a tradição relacionada à definição do papel que iremos exercer no trabalho. Então, a tradição determina o que você vai fazer em relação ao trabalho. É ela que cola os indivíduos no mundo antigo. Então, tem uma tradição muito forte, um peso muito grande em relação à consciência coletiva. Os indivíduos são homogêneos, eles pensam mais ou menos da mesma forma, e a sociedade não abre espaço para individualidade e para ser muito diferente. O diferentão, no mundo antigo, no mundo medieval, no mundo pré-capitalista, ele sofria sanções. Ele era queimado na fogueira, ele era morto, ia ter que tomar veneno, enfim. Não tem espaço para diferentão. Isso o Durkheim chama de direito repressivo. Nessas sociedades, o olho por olho, dente por dente, a punição para aqueles que têm um comportamento diferente é uma punição extremamente severa. Por quê? Porque a sociedade, como a tradição é o elemento que cola essas pessoas na sociedade, eu não posso ter pessoas que vão pensar muito diferente. Então tem que integrar essa galera aqui e forçar, coagir essas pessoas a terem determinado comportamento, a terem determinada religião, a terem determinado padrão de existência. Agora, muito diferente é o que acontece no mundo moderno, na sociedade capitalista. Durkheim francês, terra da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, você tem e se observa um processo de diferenciação entre os indivíduos. Se no mundo antigo, na solidariedade mecânica, os indivíduos são homogêneos, na solidariedade orgânica, no mundo moderno, na sociedade industrial capitalista, os indivíduos são diferentes, há um processo de diferenciação. Então, eu não vou ter uma religião apenas, eu não vou ter um padrão, uma consciência coletiva forte que vai obrigar o cara a ser mais ou menos igual ao outro. Então, eu vou ter uma sociedade mais diversificada. E diversificada também do ponto de vista da função que o cara exerce no trabalho. E vai dizer o Durkheim, e esse é um elemento fundamental, porque a diferenciação ela ocorre justamente por essa função diferente no trabalho. O que acontece? Preste atenção aqui. O Durkheim vai dizer, olha, no mundo antigo, cara, no mundo medieval, nas sociedades de solidariedade mecânica, a divisão do trabalho ela é extremamente simples. Por quê? Porque é a tradição que determina. Então não tem muito espaço para o cara fazer uma atividade de trabalho diferente. Então, filho de ferreiro vai ser ferreiro, filho de carpinteiro vai ser carpinteiro. As funções já estão definidas pela tradição, não há muito espaço. A questão é, essa sociedade, conforme ela sai da sua situação antiga e vai para o mundo moderno, essa sociedade ela aumenta o seu volume. Então ela aumenta a quantidade de pessoas. É como se você estivesse jogando, mano, aquele joguinho lá, o Age of Empire, tá ligado? Que é um jogo antigo da minha época, eu não jogo mais esses jogos tão modernos assim. Mas o Age of Empire, você começa numa aldeia lá, que tem, sei lá, 10, 15 aldeões, e você tem que organizar a vida ali. Conforme você vai organizando, vai aumentando o número de indivíduos, certo? Então aumenta o volume.
Ainda a tradição você consegue regulamentar, você cria lá as divindades, faz todo mundo obedecer o seu Deus e assim por diante. Mas aí essa sociedade aumenta o volume, né? Aumenta a densidade material, porque não é só muitos indivíduos, são muitos indivíduos vivendo juntos, então tem uma densidade material muito grande, e aumenta o que o Durkheim chama de densidade moral, porque não é só muitos indivíduos juntos, são muitos indivíduos se relacionando, fazendo trocas do ponto de vista das relações sociais. E isso causa um dilema para as sociedades. Por quê? Porque, pô, tem muita gente junta, tem muita gente estabelecendo relação no mesmo lugar. Né? E essa sociedade tem que dar conta de resolver. Por quê? Porque não vai ter espaço para todo mundo. Como a divisão do trabalho é simples, os cargos são ocupados facilmente. E aí o que acontece? Como resolver este problema de muita gente e pouca vaga para o trabalho? O Durkheim fala, o jeito que a sociedade encontrou para resolver não foi excluindo os mais fracos. E aqui é muito legal, cara, porque é um debate de certa visão evolucionista que tenta pegar uma concepção lá do Darwin de que os mais fracos, né, são eliminados, que também está errado na biologia, né? Mas para a sociologia mais errada ainda, porque o que a sociedade faz quando ela tem muita gente junta e poucas funções para que esses indivíduos ocupem, é criar novas funções. É criar diferentes funções na divisão do trabalho. Então, muita gente junta, densidade moral, densidade material, um aumento do volume, a sociedade ficou muito grande. Ao invés de eu pegar esse excesso de população e eliminar, o que as sociedades fazem? Ela cria novas funções. Então vejam, vamos pegar, sei lá, o exemplo de Esparta. Bom, Esparta, para você sobreviver, você tinha que ser guerreiro. Só podia ser guerreiro. Quem não era guerreiro era o quê? Eliminado da sociedade. Conforme essa sociedade cresce de tamanho, cresce densidade material, densidade moral, não tem vaga para tanto guerreiro assim. Então, ao invés de eliminar os caras, o que eu faço, mano? Eu vou criar novas funções. Beleza, você não é muito forte, você vai limpar banheiro. Você não é muito bom de limpar banheiro, você vai, sei lá, virar jogador de futebol. Você não é bom de jogar bola, você vai ser professor de sociologia. E assim por diante. Eu vou criar funções novas. Então, a divisão do trabalho social. Essa divisão é que marca a passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Porque essa intensificação, essa criação de novas funções para dar conta de absorver essa população que cresceu é o elemento que funda o mundo moderno. Então a gente tem hoje o quê? Sociedades muito maiores, muito mais populosas, muito mais densas, se a gente comparar, sei lá, com o Império Romano, com a Grécia Antiga, com o Egito, mas que a solução para que essas pessoas sejam integradas à sociedade é criar novas funções para que elas possam ocupar. E aí o processo de diferenciação, aí o processo de individualização, tá? Então, eu sei que parece meio denso, né? Meio complicado de entender, mas pior ainda é ler o livro do Durkheim, tá? É mais difícil. Mas, assim, é mais ou menos por aí, sacou? Cresce a sociedade, a tradição já não vai dar conta, porque já não tem função para essa galera ocupar. A sociedade divide o trabalho, divide a função para que eu consiga colocar mais gente, para que mais gente possa viver em sociedade, beleza? É mais ou menos por aí, tá? Legal mesmo é ler o livro, né, velho? Enfim, um abraço aí, gente. Falou.